Ernesto Bozano. Aparições de defuntos no leito de morte. Conteúdo resumido. Nesta obra Bozano relata com zelo científico os casos de aparições no leito de morte, ação ou percepção telepática, lucidez e telestesia, precognição e retrocognição, visões estáticas, simbólicas e panorâmicas, invalidando as apressadas negativas dos adversários do espiritismo. Prefácio. Façamos uma ligeira exposição sobre o autor e seus trabalhos. Ernesto Bozano é um escritor italiano que tem dedicado ultimamente a sua atividade ao estudo dos problemas psíquicos. E essa sua atividade tem sido prodigiosa. Não podemos declarar ao certo o número de seus trabalhos já publicados sobre o assunto, porque, necessariamente, ao ser impresso este volume já aquele número deveria estar acrescido. Bozano é infatigável e inimitável em sua produtividade. As suas 30 monografias, escritas em italiano, acham-se completamente esgotadas. Grande foi, portanto, a nossa dificuldade no traduzir esta obra, em virtude do obstáculo intransponível de encontrar original. Veio a propósito essa transcrição, visto como nos é exposta, por seu próprio autor, a situação atual dos seus livros. Vemos, assim, que se achavam já completamente esgotados os seus 5 volumes, as suas 30 monografias, em língua italiana, também já dificilmente se encontravam. Pensou-se em uma nova edição geral das monografias e dos livros, sendo, porém, presentemente, muito vasta a sua produção, a impressão, em Itália, tornava-se, financeiramente, muito onerosa. Algumas dessas produções encontram-se em língua francesa, sendo os fenômenos de assombração editados pela Casa Félix Alcan, de Paris. Os casos de identificação espírita foram publicados, em 1914, graças aos cuidados de César Vesme. O diretor da Revue Spirit empreendeu a publicação de quase todas as monografias em pequeno volume, sendo já publicadas 3, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, as Manifestações Metapsíquicas e os Animais e a propósito da Introdução à Metapsíquica Humana. É o que nos informa o autor da presente obra. Já em vários outros idiomas começaram a ser também traduzidos os livros do escritor italiano, cujo nome é verdadeiramente conhecido em todo o mundo, dentro e fora dos círculos espiritualistas. O seu valor não consiste unicamente na sua extraordinária fecundidade literária, senão também no interesse, na utilidade e na beleza de seus escritos. É um vigoroso polemista e dir-se-ia que sua missão consiste em demonstrar a inanidade de todas as hipóteses formuladas em oposição à espírita. Dotado de profunda erudição, possuidor de invejável espírito de lógica, é um adversário respeitável com que tem topado os arquitetos da teoria do subconsciente e suas filiais. Bozano é bem o descendente dessa raça de artistas que se tem imposto ao mundo pela magia de suas obras-primas. A sua pena nunca se maculou na agressão. Por vezes, nas obras em que revida a crítica materialista, nota-se-lhe o calor daqueles que nasceram sob o céu do sul da Europa e têm na alma os arroubos do talento. Mas a serenidade do hermeneuta não se turba e a sua argumentação segue, imperturbável, até deixar completamente arrasada, aniquilada a construção adversa. O ardoroso escritor compreendeu que contra fatos não há argumentos. E toda sua obra é uma completa exposição de fatos, é a argumentação em torno dos fatos. No presente livro se encontram os fatos ocorridos por ocasião da morte. Há por vezes histórias curtas, historietas singelas, mas que nem por isso nos deixam de comover. Não era outra, aliás, a intenção do autor, senão a de mostrar humanidade que, já com os pés no limiar do outro mundo, podem estes que nos fazem as últimas despedidas dizer-nos o que percebem nesses novos umbrais em que estão prestes a penetrar e que julgávamos insondáveis até agora. É o testemunho dos moribundos. Testemunho insuspeito pela solenidade do momento e indubitável pela lógica dos fatos. Onde mais cresce a nossos olhos o vulto do escritor irmão é no desprendimento que revela, no desinteresse que demonstra em relação aos proventos materiais que lhe podia trazer a sua vasta produção. Como lhe perguntássemos ou como lhe perguntasse Antônio Fonseca, administrador da Livraria da Federação, quais as condições em que permitiria a tradução dos seus livros, por aquela instituição, declarou Ernesto Bozano, em carta de 5 de novembro de 1926. Me afreto a responder-lhe sim e nula cheiro e nula voglio. Apresso-me a responder-lhe que não peço nada e que não quero nada. Tão foi o gesto generoso do autor do presente trabalho. Cristãos como somos, e julgando fracos os nossos agradecimentos,
Esperamos que o autor receba um dia os frutos desse esforço gigantesco que desprende em prol da verdade, dentro dessa seara onde militamos também deste outro lado do Atlântico, sem outro interesse que o de servir à humanidade e a Deus. Rio, novembro de 1927. Carlos Embaçaí. Primeira parte. Aparições de defuntos no leito de morte. Em todos os tempos e entre todos os povos tem-se notado que, durante a crise suprema da morte, a inteligência humana dava, muitas vezes, sinais de perspicácia e previdência extraordinárias, ou que estava sujeita a percepções de natureza supranormal, partilhadas, bastas vezes, por outras pessoas presentes ou afastadas. Os representantes da ciência oficial e aqueles que se ocupam das novas pesquisas metapsíquicas se têm esforçado no exame, pelo método experimental, dessas manifestações tão interessantes do período pré-agônico. Pelo fato de terem eles conseguido fazer entrar facilmente parte dessas manifestações no círculo das leis conhecidas da psicofisiologia, não se pode, certamente, afirmar que o mesmo aconteça com todas. Os fenômenos em questão parecem, com efeito, infinitamente mais complexos do que se poderia supor, e sua imensa esfera de ação estende-se desde os simples casos de hipermnesia e de paranesia até os de ação ou percepção telepática, dos casos de lucidez e de telestesia até os de precognição e retrocognição. A tudo isso se vem ainda a superpor episódios sensacionais de visões estáticas, de visões panorâmicas, de visões simbólicas e, enfim, os bem impressionantes da percepção de fantasmas dos mortos. Estes últimos são de muito maior frequência a tal ponto que a experiência popular extraiu de uma de suas numerosas generalizações proverbiais. Toda mulher do povo vos dirá, de fato, que quando um doente fala com seus mortos, não há mais nenhuma esperança de cura. 99 vezes sobre 100 assim acontece realmente. Como não é possível desenvolver, em simples monografia, um tema tão vasto, proponho-me tratar exclusivamente dos fenômenos das aparições de defuntos no leito de morte. Esses fenômenos são os que mais especialmente têm chamado a atenção de alguns sábios eminentes, os quais acabaram por concluir que tais fatos deviam ser classificados entre os pertencentes à variada categoria das alucinações subjetivas. Essa indução era, em suma, razoável. Sabe-se que as condições pré-agônicas predispõem a todas as formas de sensações e percepções alucinatórias e não se pode afirmar que as visões de que se trata sejam, em princípio, diferentes das outras. Não é menos verdade, entretanto, que a análise desses fenômenos revela, aqui e ali, zonas obscuras, constituídas por circunstâncias ou situações bastante embaraçosas e sugestivas, de forma a reconhecer-se que o argumento merece um exame ulterior e não é possível formar-se sobre o assunto uma ideia nítida, se não estendendo as investigações a um número suficiente de casos. Eis porque me decidi a empreender a presente classificação. Nas curtas observações que for fazendo, à medida que eu citar os episódios, cada vez mais complexos, restringir-me-ei às regras experimentais, nas quais se inspiraram os distintos sábios na matéria, limitando-me a indicar sempre os pontos obscuros que a ciência oficial ainda não esclareceu e a fazer notar, enfim, que, se queremos explicar todos esses fatos em seu conjunto, é indispensável não somente completar a hipótese alucinatória pela telepática, como ainda mesmo orientar-nos para a hipótese espírita. Com efeito, o mistério que rodeia o conjunto dos fenômenos metapsíquicos é de tal maneira impenetrável pelos métodos ortodoxos da ciência oficial, que não é possível admitir-se sejam pronunciados, em nome da ciência, juízos sem apelação contra uma hipótese qualquer, capaz de explicar os mesmos fenômenos. Faço, no entanto, questão de salientar que, publicando a presente classificação, não me proponho, de forma alguma, provar ou ilustrar uma tese qualquer. O que unicamente desejo é lembrar incidentes que, tomados insuladamente, apresentam apenas valor científico limitado, mas que possuem um valor especial se os encaramos em união com os outros grupos de fenômenos metapsíquicos, os quais convergem, todos, para a demonstração científica da sobrevivência. Isso dito, passemos, sem mais, à exposição dos casos. Primeira categoria. Casos nos quais as aparições dos mortos são percebidas unicamente pelo moribundo e se referem a pessoas cujo falecimento era por ele conhecido. São estes os modos de manifestação mais frequentes na casuística em questão. Concebe-se que sejam também os menos interessantes, sob o ponto de vista científico. Dado o estado muito vivo de excitação no qual se encontra, provavelmente, um moribundo que conserva consciência de si próprio,
Dado, por consequência, o estado de hiperestesia dos centros corticais de ideação e as condições mais ou menos mórbidas de seu funcionamento, dada, enfim, a orientação inevitável do pensamento de um moribundo, que não pode deixar de voltar-se, com angústia suprema, para as pessoas caras e afastadas e para aqueles que o precederam no túmulo, facilmente se conceberá que tudo isso deva determinar, muito frequentemente, fenômenos de alucinação subjetiva. Não obstante, porém, impõe-nos os métodos de pesquisas científicas notar que, nos casos de aparição de mortos nos leitos de agonizantes, encontramos uma circunstância que não pode ser facilmente esclarecida pela hipótese alucinatória, é que, se o pensamento, ardentemente voltado para as pessoas caras, fosse a causa determinante dos fenômenos, o moribundo, em lugar de experimentar exclusivamente formas alucinatórias representando defuntos por vezes, mesmo, defuntos esquecidos pelo doente deveria ser sujeito, as mais das vezes, a formas alucinatórias representando pessoas vivas às quais fosse vivamente ligado o que não se produz. Verifica-se, ao contrário, que não há exemplo de moribundos que percebam supostos fantasmas de vivos ou lhes dirijam a palavra da mesma maneira que as visões dos mortos. Só com estes se produzem os diálogos. São bem conhecidos os casos de agonizantes que têm tido visões de fantasmas que se crê sejam de pessoas vivas, mas, nesses casos, verifica-se invariavelmente, em seguida, que essas pessoas tinham morrido pouco antes, posto que nenhum dos assistentes nem o próprio doente o soubessem. É preciso reconhecer que essas considerações se revestem de alto valor indutivo, no sentido da interpretação espírita dos fatos, ainda que a demonstração experimental da legitimidade dessa explicação seja muito difícil, por causa da própria natureza dos fatos de que se trata. De qualquer modo, essas considerações contribuem para fazer melhor sobressair a oportunidade de uma nova análise mais atenta dos casos de que nos ocupamos. Passo agora a expor certo número de exemplos, enquadrados em cada uma das diferentes formas nas quais se manifestam os casos que podem entrar nesta primeira categoria. Caso 1 na vida do reverendo Nigel Moody, ardente propagandista evangélico, nos Estados Unidos, escrita por seu filho, Pag. 485. Encontra-se o seguinte relato dos seus últimos momentos. Ouviram-no, de repente, murmurar: a terra se afasta, o céu se abre diante de mim, já lhe ultrapassei os limites, Deus me espera, não me chamem, tudo isso é belo, disse uma visão de êxtase. Se tal é a morte, como é doce. Reavivou-se-lhe o rosto e com alegre expressão de arrebatamento exclamou: Luigi, Irene, vejo as crianças. Ele fazia alusão a 2 de seus netos que estavam mortos. Em seguida, voltando-se para a consorte, lhe disse: tu foste sempre uma boa companheira para mim. Depois destas palavras perdeu a consciência. Caso 2 O professor Pastore, do Liceu Real de Gênova, em interessante artigo publicado no Fanfula della Domenica, ano de 1887, número 36, conta ele próprio o que se segue. Experimentei doença bem grave. No período da crise, quando tinha perdido completamente a consciência da dor física, aumentou extraordinariamente em mim o poder da imaginação e eu via nitidamente, em confusão distinta, 2 palavras que parecem inconciliáveis e que são as únicas com que posso exprimir meu pensamento. Eu próprio criança, jovem, na idade viril, nas diversas épocas de minha existência, um sonho, mas um sonho mais forte, mais intenso, mais vivo. E no espaço imenso, azul, luminoso, minha mãe vinha ao meu encontro. Minha mãe morta havia 4 anos. É uma impressão inexprimível. Desde então, lendo Pédon, melhor pude compreender Sócrates. Caso 3 O Sr. Hudson Tuttle assim fala de outro caso vindo ao seu conhecimento. Episódio muito comovedor produziu-se, há alguns anos, na cidade de Astford. Aquele que me comunicou estava de tal forma convencido da natureza supranormal do que tinha visto, que o fato lhe ficara bem gravado na memória. Ele vive ainda num estado do oeste, é um homem prático, positivo, a última pessoa da paz de se deixar arrastar por fantasias. No caso de que se trata, velava ele à cabeceira de um moribundo, tipógrafo de profissão. O agonizante se extinguia aos poucos, havia já meia hora. A respiração, cada vez mais opressa, tinha se tornado muito lenta e difícil. Enfim, chegou o momento em que o velador o julgou morto. De repente, porém, suas pálpebras se reabriram, animadas com expressão de grande surpresa, como se ele tivesse reconhecido alguém. Iluminou-lhe o rosto a embriaguez de grande alegria e exclamou: Tu,
minha mãe. E caiu morto em seu travesseiro. Ninguém poderá nunca persuadir-me, diz o narrador desse episódio, que este homem não tenha realmente percebido sua mãe diante de si. Hudson Tutletiakana of Spiritualism, Pag. 167. Caso 4. Alfred Medley, nas Pags. 50 a 51 de sua obra Some Reminiscences, conta os últimos momentos de sua mulher, como se segue. Alguns momentos antes de sua morte, fixaram-se-lhe os olhos em qualquer coisa que parecia enchê-los de viva e agradável surpresa. E disse, então, como? Aqui a minha irmã Carlota, aqui minha mãe, meu pai, meu irmão João, minha irmã Maria. Trazem-me agora também Bessiap. Estão todos aqui. Oh! Como é belo, como é belo! Não o vês? Não, minha querida, respondi, e bem o lamento. Não podes vê-los? Repetiu a doente, com surpresa. No entanto, estão todos aqui, vieram para levar-me consigo. Parte de nossa família já atravessou o grande mar e em breve nos acharemos reunidos na nova morada celeste. Ajuntarei que Bessiap tinha sido criada fiel, muito afeiçoada à nossa família, havendo tido sempre minha mulher em particular estima. Depois dessa visão estática, a doente ficou algum tempo como que esgotada. Voltando, enfim, o olhar fixamente para o céu e erguendo o braço, expirou. Caso 5. O Dr. Paul Edwards escrevia, em abril de 1903, ao diretor da Leeds, lá para o ano de 1887, quando habitava uma cidade da Califórnia, fui chamado à cabeceira de uma pessoa cara e que se achava em seus últimos momentos, em consequência de doença pulmonar. Todos sabiam que essa mulher pura e nobre, essa mãe exemplar, estava condenada à morte iminente. Ela acabou também por se aperceber disso e quis preparar-se para o grande instante. Tendo chamado seus filhos para perto da cama, abraçou-os alternadamente, depois do que os fez voltar. Seu marido aproximou-se por último, a fim de lhe dar e receber o derradeiro adeus. Ele a encontrou em plena posse de suas faculdades intelectuais. Começou ela por dizer-lhe, Newton, era o nome do marido, não chores, porque eu não sofro e tenho a alma confiante e serena. Amei-te sobre a terra, amar-te-ei ainda depois de minha partida. Espero vir a ti, se isso me for possível, não o podendo, velarei do céu por ti, por meus filhos, esperando a vinda de todos. Agora, o meu maior desejo é ir-me embora. Vejo várias sombras que se agitam em torno de nós. Todas vestidas de branco. Escuto uma deliciosa melodia. Oh! Eis aqui minha Sadie. Está perto de mim e sabe perfeitamente quem sou. Sadie era uma filha que ela havia perdido 10 anos antes. Sissi, disse-lhe o marido, minha Sissi, não vês que sonhas? Ah! Meu querido, respondeu o enfermo, por que me chamaste? Terei agora mais trabalho em voltar. Sentia-me tão feliz no além, era tão delicioso, tão belo. Cerca de 3 minutos depois, agonizante, acrescentou, volto de novo e desta vez não tornarei, ainda mesmo que me chames. Esta cena durou 8 minutos. Via-se bem que a doente gozava de completa visão dos dois mundos, ao mesmo tempo, porque falava das figuras que se lhe moviam em torno no além e, ao mesmo tempo, dirigia a palavra aos mortais deste globo. Nunca me sucedeu assistir a um trespasse mais impressionante, mais solene. Leeds, 1903, Pag. 167. Caso 6. O Dr. Wilson, de Nova York, que assistiu aos últimos momentos do tenor James Moore, narra o que se segue. Eram 4 horas e a claridade da alva, que ele havia esperado com ansiedade, começava a filtrar-se através das venezianas. Inclinei-me sobre ele e verifiquei que seu rosto estava calmo e o olhar límpido. O pobre doente olhou-me e, apertando-me a mão entre as suas, disse, o senhor foi um bom amigo para mim, doutor, não me deixou. Passou-se, então, um fato, de que não me esquecerei até o último dia, alguma coisa que minha pena é impotente para descrever, só posso exprimir-me afirmando que ele parecia ter sido transportado ao além, conservando a plenitude da razão. E embora não me possa explicar devidamente, estou absolutamente convencido de que o enfermo havia penetrado na morada espiritual. Com efeito, elevando a voz muito mais do que o havia feito durante sua doença, exclamou, eis aqui minha mãe. Vens para ver-me, mamãe? Não, não, sou eu que irei para onde estás. Espera um instante, minha mãe, estou quase livre, depois, juntar-me-ei a ti. Espera um instante. Seu rosto tinha uma expressão de felicidade inexprimível, o modo por que falava fez-me uma impressão que nunca sentira até então,
Ele viu sua mãe e falou-lhe: eu estou tão firmemente convencido como de estar sentado aqui neste momento. Com o fim de gravar a recordação do fato mais extraordinário a que até agora tenho assistido, registrei imediatamente, palavra por palavra, o que acabava de ouvir. Foi a mais bela morte a que assisti. Leeds, 1903, pág. 418. Caso 7. Encontro no Journal of the American Society for Psychical Research, 1913, pág. 603. Ele representa a forma mais simples pela qual se manifestam os fenômenos. O Sr. Rudd C. Gitterman, membro da SPR inglesa, escreve ao professor Slope: meu pai morreu na Alemanha a 18 de março de 1892 e minha mãe veio viver conosco, em Odessa. Ela, porém, caiu doente, por seu turno, e morreu a 6 de maio do ano seguinte, 1893. Da mesma maneira que meu pai, permaneceu ela invencivelmente céptica no que concerne a existência e a sobrevivência da alma. Alguns segundos antes de sua morte, voltou a si. Ela estava em estado de coma há cerca de 2 dias. Levantou-se, sem auxílio, do leito, estendeu os braços e, com a surpresa estampada no rosto, gritou: papai! Papai! Como se, verdadeiramente, a inesperada aparição se lhe tivesse apresentado diante dos olhos. Caiu, em seguida, nos braços de minha mulher e expirou. Minha mãe, como nós outros filhos, tinha o hábito de chamar ao marido, papai. Certifico que o que precede é a pura verdade. Assinado, Rudd C. Gitterman. O professor Slope observa: o interesse do caso consiste em estar associado a um estado de espírito que não deveria, racionalmente, provocar um incidente desse gênero. Com efeito, se podem alegar os hábitos religiosos do espírito para explicar as visões que se têm produzido em certos casos, um estado irreligioso de espírito, como no caso presente, não deveria razoavelmente provocar semelhante visão. Como quer que seja, essa circunstância, por si só, não vale ainda como prova, apesar de não serem encontrados, no fato de que se trata, incidentes sugestivos, fora do uso correto do apelido papai. Caso 8. O Sr. S. Bennett comunica ao professor Slope este outro episódio que extraiu igualmente do Journal of the American SPR 1918, pág. 607. G. Rautench morreu em 1902, de um carcinoma, depois de muitos anos de sofrimentos, suportados com estoicismo. Durante as últimas semanas velei assiduamente à sua cabeceira. Apesar dos atrozes padecimentos que o dilaceravam, ele recusou sempre tomar narcóticos ou estimulantes, dizendo àqueles que a isso exortavam: sempre vivi como verdadeiro Rautench e quero morrer como tal. Na noite em que chegou ao seu termo, acordou o filho e convidou-o a reunir-se à família, uma vez que lhe tinha soado a última hora. Falou a todos do modo mais racional e consciente, e, enfim, quando chegou o irmão, lhe disse ainda: adeus, Will, já me vou. Fechou, então, os olhos. Os familiares acreditavam que o fim tinha chegado, mas depois de curto intervalo, ele reabriu os olhos, levantou a cabeça, olhou para o alto com expressão de vivo interesse, depois para a extremidade do leito e disse com voz bem clara, como: mas são pessoas como nós. E expirou em seguida. Tench não era um homem religioso, posto que fosse assistido até o final por um ministro metodista. Era, no entanto, pessoa de alta moralidade, rigidamente honesto em todas as manifestações da vida. Possuía, além disso, muita firmeza e coragem, como demonstrou, recusando que lhe atenuassem os sofrimentos à custa da sensibilidade. Não tinha muito cultivo nem paixão pela leitura, não duvido, porém, de forma alguma, que ele houvesse refletido longamente no destino que o esperava aí, certo, tinha a imaginação repleta das imagens habituais dos anjos alados e das harpas angélicas, em consequência, nada mais provável que nos últimos instantes tivesse exprimido surpresa, vendo que os mortos que o vinham acolher revestiam o aspecto de pessoas como nós. Caso 9. O episódio seguinte, tirado do Journal of the American SPR. 1918, pág. 623, foi comunicado ao professor Slope pelo Dr. I.H. Pratt: minha irmã tia foi atacada de difteria maligna quando estava na escola, no Carroll Seminary. Transportaram-na imediatamente à casa, para que fosse confiada aos cuidados de nosso pai, mas não foi possível, infelizmente, salvá-la. Depois de alguns dias de angústias extremas,
Sua bela alma evoluiu-se para as plagas que nos parecem tão tenebrosas e impenetráveis em sua incomensurável grandeza. O episódio que se passou, em seu leito de morte, foi tão maravilhoso, tão realista, tão impressionante, que conservo impressa em minha memória a cena panorâmica do acontecimento, tal como se fosse ontem, não obstante ter apenas 10 anos de idade, quando ele sucedeu. O leito de minha irmã era no meio do quarto e minha mãe, meu pai, a outra irmã e alguns amigos estavam em torno, observando ansiosamente o caro rosto da agonizante, onde a luz da vida se extinguia pouco a pouco e o pavor da morte se acentuava. Finava-se lentamente a pobre Ati, em condições de perfeita calma e aparentemente sem sofrimentos. Posto que sua garganta estivesse obstruída pelas membranas diftéricas, de modo a tornar-lhe a voz muito fraca, o seu espírito parecia mais claro e racional do que nunca. Ela se sabia a ponto de morrer e confiava a sua mãezinha as últimas disposições relativas às pequenas propriedades individuais que deviam ser distribuídas pelos amigos, a título de lembrança. Nisso, repentinamente, levantou os olhos para o teto, para o ponto mais afastado do quarto, e olhou com viva atenção, como se estivesse ouvindo alguém falar. Em seguida, fez um pequeno gesto de assentimento com a cabeça e disse: "Sim, vovó, eu vou, espera um único instante, te peço." Meu pai perguntou: "Ati, vês tua avó?" Ela pareceu surpresa com a pergunta e respondeu prontamente: "Mas, papai, não a vês? Ela me espera ali." Assim dizendo, apontava com o dedo ponto para onde havia fixado o olhar. Voltando-se, em seguida, de novo para sua mãe, acabou de ditar as disposições relativas ao pequeno tesouro a distribuir pelos amigos. Tornou-se ainda para sua avó, como a escutá-la, parecendo que esta a convidava a vir sem mais tardar, e depois deu a todos o extremo adeus. Tinha voz fraca, mas o olhar que dirigia, sucessivamente, a cada um de nós, era cheio de inteligência e de vida. Voltou-se, enfim, pela última vez, para o ponto em que se achava a visão, e com um fio de voz ligeiramente perceptível, disse: "Agora estou pronta, minha avó." E, olhando sempre naquela direção, sem luta, sem sofrimento, extinguiu-se. Sua avó tinha morrido alguns anos antes e afeto grande e recíproco ligava-as em vida. O episódio do reconhecimento por parte de Ati foi tão realista em seus pormenores, que não nos parece possível explicá-lo sem admitir a presença efetiva da avó, com forma idêntica que tivera em vida. Em suma, o episódio foi autêntico, indiscutível, real. Assinado, Dr. E. Pratt. Caso 10. O reverendo Algar Bowen, em sua obra Heavenly Recognition, conta o fato seguinte: em família de meu conhecimento, uma gentil e afetuosa menina teve a desgraça de perder a mãe em muito tenra idade, de sorte que seus traços não lhe puderam ficar gravados na memória. Essa criança doce, boa, religiosa, era o ídolo da inconsolada família. Flor definhada, não tardou a apresentar sinais da morte prematura. Por vezes, quando brincava nos joelhos da senhora que lhe substituíra a genitora, torneava-lhe o pescoço com os magros bracinhos, dizendo-lhe: "Fale-me, agora, de mamãe." E sendo-lhe a mesma narrativa repetida uma vez mais, pedia ela docemente: "Leve-me para o salão, que quero ver mamãe." O pedido era sempre executado e a criança ficava deitada, durante horas, mirando o retrato materno. Chegou, por fim, a hora suprema. Toda a família, com os amigos, se reunira em torno da pequena agonizante. O orvalho da morte já se estendia sobre esta bonina e, à medida que a vida se lhe ia extinguindo, o corpinho era sacudido por convulsões espasmódicas. "Conheces-me, meu anjo?" murmurou-lhe, chorando, ao ouvido, a voz do pai, mas a resposta não veio. Repentinamente, aquele rosto pálido pareceu animar-se por uma influência do paraíso. Abriram-se-lhe os olhos, grandes, radiosos, e os bracinhos delgados se estenderam ao alto, num supremo esforço impulsivo. O olhar quedou-se no infinito, como se penetrasse no além, e os lábios não pronunciaram mais que uma frase: "Ó mãe." Nela havia um acento de surpresa, de alegria, de transporte, e, com esse grito supremo, a criança parecia ter passado para os joelhos de sua mãe, que a esperava no outro mundo. O ministro, que assistia a essa partida, não pôde deixar de dizer, se não tivesse até aqui acreditado na existência de nossos trespassados junto aos leitos mortuários, já não poderia mais duvidar agora. Citado por Henry Pick, em seu livro Life is Borderland Beyond, pags. 11 e 12.
Caso 11. Este outro episódio veio a lume em consequência de minha primeira monografia sobre a classe de casos de que aqui nos ocupamos. A senhora Lenormand de Varennes escreveu nos seguintes termos ao diretor da Revue du Monde Invisible, em julho de 1906, o artigo de Ernesto Bozano, sobre aparições de defuntos no leito de morte, tem-me tanto mais interessado, quanto eu própria fui testemunha de um episódio análogo. Tínhamos perdido um de nossos filhos, pelo tifo. Havia eu estado em Paris para tratá-lo e 3 dias depois trazia-lhe o corpo. Deixara meu marido com um sofrimento de estômago, já antigo. Depois da morte de nosso Paulo, as crises do mal punham-no cada vez mais fraco, declinava rapidamente, suportando com coragem e resignação admiráveis seus atrozes sofrimentos. Em pouco, não pude deixar mais o leito e não me foi mais possível iludir-me sobre seu estado. Ele recebeu os sacramentos com perfeita lucidez e pediu que lhe trouxessem algumas flores de crisântemos que tinha plantado no túmulo do filho. No curso da noite seguinte minha filha veio substituir-me à cabeceira do pai, mas, lá para as 5 horas, chamou-me, o doente piorava rapidamente e pareceu alegre por ver-me. Assentei-me à borda da cama e coloquei uma de suas mãos entre as minhas. Tu ficarás, agora, não é? Disse ele e não irás encontro. E hesitou no pronunciar a palavra fatal. Não te deixarei mais, respondi-lhe. Obrigado, murmurou ele. Depois do que, ficamos todos em silêncio. Parecia que ele havia perdido o uso da voz e não sentia mais o contacto de minhas mãos, pois que, para assegurar-se de minha presença, murmurava, de quando em quando, acaricia, acaricia. Eu friccionava docemente essa pobre mão gelada e sua fisionomia retomava expressão mais tranquila. De repente, vimo-lo estender a mão livre e fazer o gesto de apertar uma outra, murmurando, sim, sim, meu Paulo. Vês Paulo? Perguntei-lhe. Sim, vejo, respondeu ele, quase espantado com a pergunta. Tivemos todos o mesmo pensamento, Paulo vem assisti-lo e ajudá-lo a morrer. Sonhávamos, certamente, em outro leito de morte, perto do qual me encontrava, só, 18 meses antes, não creio, porém, que nenhum de nós tivesse tido a ideia da intervenção tangível de nosso caro morto, não podia, pois, tratar-se de transmissão involuntária de pensamento. Meu pobre marido renovou, por diversas vezes, o gesto de apertar a mão a um ser invisível. Depois disso, sem nenhum espasmo, sua alma exalou-se do corpo com um pequeno suspiro, e suprema serenidade baixou sobre o seu semblante. Caso 12. O Dr. W.C. de Seranin, em sua obra Contribuição ao Estudo de Certas Faculdades Cerebrais Desconhecidas, conta o fato seguinte que ele observou, pessoalmente, no curso de sua longa carreira médica. João Vitalis era homem robusto, gordo, sanguíneo, casado, sem filhos, gozando perfeita saúde. Devia ter 39 anos quando foi subitamente tomado por febre violenta e dores articulares. Eu era seu médico e, quando o vi, os sintomas que ela apresentava eram os de reumatismo articular agudo. Fiquei surpreso, na manhã do 16º dia, por encontrá-lo vestido, assentado na cama, sorridente, tendo os pés e as mãos inteiramente desembaraçados e sem mais apresentar a menor febre. Eu o havia deixado na véspera em triste estado. As articulações da espádua, do cotovelo, das mãos, dos joelhos, dos pés, estavam tumefatas e doloridas. Tinha febre muito forte e eu não podia prever que o fosse encontrar tão fresco e bem disposto. Muito calmamente, disse-me ele que atribuía a sua cura súbita a uma visão que tivera durante a noite. Pretendia que seu pai, falecido havia alguns anos, lhe tinha aparecido. Eis mais ou menos o que me disse ele. Meu pai veio visitar-me esta noite. Entrou em meu quarto pela janela que dá para o jardim. A princípio, olhou-me de longe, depois, aproximou-se de mim, tocou-me um pouco em toda a parte do corpo para tirar-me as dores e a febre e, em seguida, anunciou-me que eu ia morrer, esta noite, precisamente às 9 horas. No momento da partida acrescentou que esperava que eu me preparasse para essa morte, como bom católico. Mandei chamar meu confessor, que chegará logo. Vou confessar-me e comungar, e depois quero receber a extrema-unção. Agradeço-lhe muito os cuidados que tem tido para comigo. Minha morte não será causada por nenhuma falta de sua parte. Em meu pai que o deseja, ele tem, sem dúvida, necessidade de mim e virá tomar-me esta noite, às 9 horas. Tudo isso me era dito de modo calmo, com rosto sorridente, uma expressão real de contentamento e felicidade irradiava de seus traços. Você teve um sonho,
Uma alucinação, disse-lhe eu, e me espanto que tenha dado crédito a isso. Não, não, disse-me ele, eu estava perfeitamente acordado, não era um sonho. Meu pai veio, de fato, e eu bem o vi, bem o entendi, ele tinha o ar bem vivo. Mas essa predição de sua morte, com hora fixa, não crê nela, sem dúvida, desde que está curado. Meu pai não me pode ter enganado. Tenho a certeza de que vou morrer esta noite, na hora por ele indicada. Seu pulso estava cheio, calmo, regular, sua temperatura normal, nada indicava que estivesse em presença de um doente grave. Preveni, entretanto, a família que a morte sobrevinha, por vezes, em casos de reumatismo cerebral, e o Dr. R., velho e excelente prático, foi chamado para uma consulta. O Dr. R. proferiu, diante do doente, toda sorte de gracejos, por motivo de sua alucinação de morte próxima, mas, à parte, junto à família reunida, declarou que o cérebro tinha sido atingido e que, nesse caso, o prognóstico era grave. A calma do doente acrescentou a estranha e insólita. Sua crença na objetividade da visão e na morte próxima é surpreendente. Ordinariamente, todos têm medo da morte. Ele tem o ar de não se importar com isso, pelo contrário, parece feliz e contente por morrer. Posso assegurar-vos, no entanto, que não tem o aspecto de quem vai morrer esta noite. Quanto a fixar, de antemão, o momento da morte, é farsa. Fui ao meio-dia ver meu doente, que me interessava vivamente. Encontrei-o em pé, passeando no quarto, e isso com um passo firme, sem o menor sinal de fraqueza ou dor. Ah! Disse-me ele, esperava-o. Agora que me confessei e comunguei, posso comer alguma coisa? Tenho uma fome atroz, mas não queria tomar nada sem sua permissão. Como ele não tivesse a menor febre e apresentasse todas as aparências de um homem em perfeita saúde, permiti-lhe comer-se um bife com batatas. Voltei às 8 horas da noite. Queria estar ao pé do doente para ver o que ele faria quando chegassem às 9 horas. Conservava-se sempre alegre, tomava parte nas conversas com animação e raciocínio. Todos os membros da família estavam reunidos no quarto. Conversava-se, ria-se. O confessor, que aí estava, disse que fora obrigado a ceder às instâncias reiteradas do doente que acabava de administrar-lhe o sacramento da extrema-unção. Não queria contrariá-lo, acrescentou, ele insistia de tal maneira. Aliás, é um sacramento que se pode administrar muitas vezes. Havia uma pêndula no quarto e João, que eu não perdia de vista, lançava para ela, de vez em quando, olhares ansiosos. Quando o pêndulo marcava 9 horas menos um minuto, e enquanto continuavam todos a rir e a conversar, ele se levantou do sofá onde estava sentado tranquilamente e disse, chegou a hora. Abraçou a mulher, os irmãos, as irmãs, depois pulou para a cama com muita agilidade. Assentou-se, acomodou as almofadas e, como um ator que saúda o público, curvou muitas vezes a cabeça, dizendo, adeus. Adeus. Estendeu-se sem se apressar e não se moveu mais. Aproximei-me lentamente dele, persuadido de que ele simulava a morte. Com grande surpresa minha, estava realmente morto, nenhuma angústia, nenhum estertor, nenhum suspiro, morrera de morte que eu nunca vira. A princípio esperou-se que fosse uma síncope prolongada, uma catalepsia. O enterro foi por muito tempo demorado, até que nos tivemos que render à evidência, diante da rigidez do cadáver e dos sinais de decomposição que se seguiram. Caso 13, tomo da Lid, 1915, Pag. 502. A senhora C.J. Chambers, enfermeira voluntária, conta este fato, o seguinte episódio de uma criança moribunda, que percebe e reconhece seu pai morto, veio ao meu conhecimento, há algumas semanas apenas, quando me achava de serviço no hospital de Conté. Estava destacada na sala dos militares, quando vi chegar a enfermeira H, que servia na sala dos homens, no andar superior. Dispondo de meia hora de liberdade, veio tomar uma xícara de chá comigo. Conversamos sobre diversos casos interessantes confiados a nosso cuidado e, em certo momento, perguntei: como vai o pequeno Brown? Minha amiga balançou a cabeça. Tommy Brown era uma criança de 12 anos, a quem tinham feito grave operação, na esperança de salvá-la. Mas o pobre corpinho, esgotado, mostrou-se impotente para resistir à prova. O rapaz pertencia a uma família numerosa e muito pobre, onde a mãe tinha achado impossível resolver o problema da existência, justa unidade em que a criança deveria nutrir-se para se desenvolver. Raramente sabia ela o que era não ter fome, o comum era deitar-se em jejum. Nessas condições,
Sua viabilidade mostrou-se muito fraca para suportar uma operação cirúrgica. Em lugar de melhorar, piorou rapidamente, apesar dos constantes cuidados e das caridosas atenções dos doutores e das enfermeiras. Não creio, respondeu minha amiga, que ele possa chegar até amanhã. Há 2 anos, precisamente nesta data, seu pai morria na cama em face daquela situação em que agora se encontra seu Tommy. E depois de uma pausa, minha amiga acrescentou, pobre criança. Por muitas vezes já acreditei morta, mas logo que lhe dou a injeção ordenada pelo doutor, ela torna a vida. Quando volta a si, tem um grande abalo, ofega, abre os olhos e logo olha fixamente para o leito em frente. A noite passada, quando sua mãe velava junto à sua cama, ele disse, mamãe, papai está ali. A mãe olhou na direção indicada pelo filho, mas só viu a cama vazia e a parede branca. Não, meu filhinho, não tem ninguém. SM, mamãe, ele está lá. Não o vê perto desta cama. E mostrava, de novo, o leito em que o pai tinha morrido. Mamãe, vá cumprimentá-lo e falar-lhe. A mãe não via ninguém, além de mim e da outra criada de serviço. Perguntou então, que faz teu pai, meu filho? Ele olha para a senhora. E pouco depois agora ele olha para mim, faz-me um sinal com a mão, queria que eu fosse com ele. Dizendo isto, procurou fracamente levantar-se, retivemo-lo, esforçando-nos por acalmá-lo. Certa vez, a mãe, acreditando que o enfermozinho não ouvisse, nos disse em voz baixa, seu pai morreu há 2 anos. Mas Tommy replicou logo, não é possível, ele está ao lado da cama e faz-me sinais com a mão. Olhem-no todas, ele ali está me chamando. Pronunciando estas palavras, perdeu a consciência. Às 5 horas da manhã o pobre Tommyzinho tinha respondido ao apelo do pai. Caso 14. Neste caso que se vai ler, nota-se uma circunstância interessante, sob o ponto de vista científico, é que o moribundo vê fantasmas de defuntos que não conhece, se bem que fossem eles conhecidos dos de sua roda. Isso elimina a hipótese da autossugestão, não, porém, a da sugestão possível dos presentes. Extraio o caso do Journal of the American SPR. 1907, pág. 47. O nome do narrador, conhecido de Slope, não nos é revelado. Esta tarde, 14 de maio de 1906, fui encontrar uma senhora, cujo filho, uma criança de 9 anos, é morto há 15 dias. Tinha sido operado de apendicite, 2 ou 3 anos antes, e a operação havia provocado uma peritonite, da qual se tinha, no entanto, curado. Mas caiu de novo enfermo e foi preciso transportá-lo ao hospital para nova operação. Quando acordou do sono dos anestésicos, estava perfeitamente consciente, reconheceu seus pais, o médico e a enfermeira. Teve, no entanto, o pressentimento da morte e pediu à sua mãe que lhe segurasse a mão até a hora de se ir embora. Devo ajuntar que depois da operação lhe haviam administrado estimulantes, os quais, provavelmente, lhe tornaram a mentalidade muito ativa. Olhando para o alto, disse, mamãe, não vês lá em cima minha irmãzinha? Não, querido, onde a vês tu? Aqui, ela olha para mim. Então a mãe, para acalmá-lo, assegurou-lhe que a viu também. Algum tempo depois, a criança sorriu de novo e disse, quem está agora é a senhora C, que também vem ver-me. Ela sorri e me chama. Era uma senhora de quem ele gostava muito e que tinha morrido 2 anos antes, e depois de curtos instantes, chega também Roy. Eu vou com eles, mas não te queria abandonar, mamãe, e tu virás em breve ter comigo, não é? Abre a porta e pede-lhes para entrar. Eles estão esperando do lado de fora. E assim dizendo, expirou. Ia esquecendo a mais importante visão, a da avó. Enquanto a genitora lhe segurava a mão, ele diz, mamãe, tu te tornas cada vez menor, estás sempre com a minha mão presa, a avó está aqui comigo e é muito maior e mais forte que tu, não é? A sua mão é também muito maior que a tua. É preciso não esquecer que a criança tinha 9 anos. Viu ela, pois, os espíritos que descreveu e reconheceu? Ou as visões eram a consequência da hiperestesia cerebral, consecutiva aos remédios administrados? A mãe do pequeno confirma o que precede, e de um inquérito procedido a esse propósito resultou a convicção de que o pequeno nunca tinha visto a avó, morta 4 anos antes do seu nascimento. Roy era o nome de um seu amigo, morto 1 ano antes. Disse, no começo, que neste caso a hipótese da autossugestão estava eliminada pelo fato de haver o doente visto fantasmas que desconhecia, mas que se não podia eliminar a tese da sugestão provável dos assistentes.
Faço assim uma concessão devida aos métodos de estudos científicos, apesar de se me afigurar absolutamente improvável que os assistentes tenham dirigido seu pensamento para a avó da criança, morta há 20 anos antes. Nos 3 casos que se seguem, os moribundos têm a visão de entidades espirituais que não são as de seus mortos, circunstância bastante rara na categoria de visões de que nos ocupamos. Inútil é advertir que, do ponto de vista da hipótese alucinatória, o fato entraria na ordem natural. Em tais acontecimentos, do ponto de vista da hipótese espírita, seriam espíritos guia ligados a cada um de nós e que, nessas ocasiões, se manifestariam no leito mortuário. Caso 15. Extraio o primeiro exemplo da Lid, 1907, pág. 118. O Dr. G.J. Grote conta o seguinte: eu tinha um doente, chamado D., antigo inspetor de finanças, que sucumbiu em consequência de engurgitamento do fígado. Meu irmão era seu amigo íntimo e foi chamado telegraficamente à sua cabeceira, onde ficou até que ele falecesse, o que sucedeu algumas horas depois. Havia outro amigo do doente, um senhor M.R., também agente de finanças, que ficou surpreso por ver o seu superior, moribundo, pedir-lhe que o interrogasse sobre a maneira de medir o conteúdo de um tonel de cerveja, etc. Contentou o amigo, e o agonizante, depois de ter dado as respostas, interrogou se o havia feito acertadamente. Inteiramente certo, disse M.R. A razão pela qual continuou o moribundo lhe pedi que me fizesse perguntas foi para convencê-lo de que estou de posse de todas as minhas faculdades mentais e, por forma alguma, alucinado. Ora, devo declarar-lhe que veja no quarto, com minha mulher e vocês dois, outras formas espirituais que não conheço, mas que aqui vieram, certamente, com um fim qualquer. Ignoro qual é ele, mas desejo que se saiba que o mundo espiritual não é uma hipótese. Depois de assim ter falado, finou-se rapidamente. Meu irmão M.D. e M.R. eram todos membros da Igreja Congregacionista. Caso 16. Este é tirado de Lid, 1901, pág. 36. O Dr. H.W. Orten narra o episódio seguinte, contado por um clérigo de Vermont, Estados Unidos. Sou um eclesiástico e há alguns anos era pastor de uma cidade da Nova Inglaterra, onde fiquei em serviço durante muitos anos. Entre os membros da congregação havia uma jovem de cerca de 30 anos, dotada de notável inteligência e nobre caráter, a quem chamarei Alice. Era bonita, genial, estimada por toda a comunidade. Atacada de febre infecciosa, que degenerou num abscesso lombar, morreu após algumas semanas de sofrimento. Na noite precedente à de sua morte, chamou-me, cerca de 2 da manhã. Assistiam-na 3 senhoras, que pouca atenção prestaram à minha chegada. Dir-se-ia que estavam tomadas de estranha mania, que as impedia de falar. Assentei-me perto do leito da doente e perguntei-lhe como ia. Muito fraca, respondeu-me. Depois da troca de algumas palavras voltaram todos ao silêncio embaraçoso anterior. Enfim, dirigiu-se a mim uma das senhoras e disse em voz baixa: Alice viu um anjo. Compreendi, então, que o silêncio das senhoras era devido a temor e respeito. Percebiam que se encontravam no solo do mundo espiritual. Não respondi logo, querendo assegurar-me se havia na doente sinais de delírio. Rompi e, afinal, o silêncio, perguntando: Alice, tivestes a visão de um mensageiro espiritual? Ela respondeu: sim, realmente. E quando foi a visão? À meia-noite. Onde e como a viu? Parece-me que adquiri novas faculdades visuais e, enquanto olhava ao longe, no espaço, vi como que uma luminosidade global que se dirigia para mim e na qual percebi uma forma espiritual humana, que penetrou em meu quarto. Como estava vestida? De branco imaculado. Onde estava? Entre a cama e o piano. Nesse momento, as senhoras presentes me disseram que, durante a visão, a doente tinha conversado com alguém. Perguntei, então, que lhe disse o espírito que a visitou. Muitas coisas e entre outras que viria buscar-me dentro de 24 horas. Perguntei ainda, pode dizer-me que dia da semana é hoje? Sexta-feira, respondeu-me. Eram, com efeito, 3 horas da madrugada de sexta-feira. Perguntei mais. E poderia dizer-me o dia do mês? Ela o disse e acrescentou: ó meu pastor, não deveria fazer-me estas perguntas. Estou de posse de todas as minhas faculdades e sei bem o que digo. Entre mentes, enfraquecia cada vez mais. Quando pareceu que dormia, voltei para casa. À meia-noite do dia seguinte, a bela alma de Alice deixava a terra pela morada dos imortais. Quando depus o corpo no ataúde,
Notei que doce sorriso lhe iluminava os traços tão experimentados pela dor. A casa estava cheia de amigos e alguns pensavam encontrar-se em uma ambiência tornada sagrada pela presença de um anjo e por aí haver habitado uma mulher de quem se pode dizer que realmente o era. Caso 17 foi-me este comunicado pelo redator-chefe dos Anais das Ciências Psíquicas, M.C. de Vesme, e diz respeito à morte da senhora Helena Botel, a 11 de junho de 1916, em Pontavin, na Bretanha. O marido da morta, que é célebre bardo bretão, Teodoro Botel, escreve o que se segue, ao senhor de Vesme, em data de 1º de novembro de 1919, caro confrade. Li com atenção e emoção o estudo de Bozano. E compreendo porque você me pede um exemplar do In Memoriam, publicado por ocasião do falecimento da senhora Botrel. Parece evidente que, em pleno uso da razão, minha cara desaparecida viu um anjo, entreviu um canto radioso do outro mundo e, no momento da morte, percebeu, de repente, o espírito de sua mãe. Só lhe posso enviar uma edição simplificada do memento pedido. Transcrevo, para o Sr. Bozano, o testemunho de duas boas bretãs, sua criada e sua costureira, as quais, enquanto eu estava no fronte, não deixaram a cabeceira da agonizante, morta de peritonite, em 5 dias, sem ter perdido um instante a lucidez de espírito. Testemunho de mim. Josepine Maing. Ela erguia os olhos ao teto e dizia, como é belo o que me espera. Como Deus é bom para mim, deixando-me vê-lo um pouco. Minhas amigas, ali está um anjo, à minha esquerda, foram vossas preces que o fizeram vir. Mas como é curioso, não tem asas. E depois, cada vez que alguém se dirigia ao biombo, à esquerda do leito, ela parava a conversa para dizer, não passe aí, que vai incomodar meu anjo. Testemunha da senhora Josepine Alani, o rosto torna-se radiante, por momentos, e ela fica em êxtase, fixando os olhos no alto, ó. O céu dizia, como é belo. Eis os anjos, eis mamãe. Não ousávamos mover-nos, tão comovente era ver-lhe tais instantes de alegria em meio a seus padecimentos. Testemunho de Teodoro Botel, copio do meu caderno de notas estas linhas, só cheguei à Ponte Avém, quarta-feira, às 10 horas, ela não falava desde as 5 da manhã, mas estava em pleno uso da razão, às 14 horas, precisas, disse, de repente, com voz bem clara e alegre, mamãe. E foi tudo, tinha exalado a última palavra no último suspiro. Assinado, Teodoro Botel, o Sr. Botel, a propósito da surpresa de sua mulher, ao ver um anjo sem asas, observa justamente em uma nota, esta frase prova bem que ela não era joguete da imaginação, pois que esperava ver asas nas costas dos anjos. Ela se espanta de que eles não as tenham. Já citei um fato, caso 8, no qual o moribundo, percebendo aparições semelhantes, exclama, como? Mas são pessoas como nós. Sobre o que o narrador observa, provavelmente ele sentia a imaginação cheia das imagens habituais dos anjos alados e das harpas angélicas, por consequência, nada mais provável que no último momento haja exprimido surpresa, vendo que os mortos que o vinham acolher tinham o aspecto de pessoas como nós. Contarei mais adiante, caso 24, um terceiro episódio concernente a uma menina de 10 anos que, por seu turno, manifesta admiração vendo anjos sem asas. Ora, esses incidentes apresentam um valor probante real, pois que os fantasmas alucinatórios, como se sabe, tomam formas correspondentes às ideias que se tem figurado, anteriormente, na mentalidade do doente, e não podia ser de outra maneira. Resulta daí que, se a ideia dos anjos alados, de que temos ouvido falar por nossa mãe durante nossa infância e de que mais tarde lemos a descrição na Bíblia e vemos centenas de vezes representada nos quadros de assuntos religiosos, se tivesse gravado nas vias cerebrais do doente, este deveria supor estar vendo anjos com asas. Ora, como vimos nos casos narrados, os moribundos, dominados por essa ideia preconcebida, perceberam fantasmas cuja aparência era contrária à ideia em questão. Devemos, pois, concluir que, nas circunstâncias descritas, se trata de aparições verídicas de fantasmas de defuntos e não de alucinações patológicas. Os casos precedentes representam a mais simples expressão da fenomenologia de que nos ocupamos. Passemos agora a outros casos, nos quais se encontra um elemento sensacional a mais, constituído pela circunstância de que a percepção de um fantasma de defunto é a repetição ou revocação de outra objetivação alucinatória idêntica que o mesmo percipiente anteriormente houvera tido, por vezes em época muito afastada de sua existência. Acontece também que, em certos casos,
No curso da objetivação anterior, o suposto fantasma tem anunciado ao percipiente que se manifestará a ele ainda uma vez. Em algumas circunstâncias, muito raras, tinha mesmo precisado que se apresentaria no momento da morte. Em outro caso, que vamos narrar, o fantasma aparecido no leito de morte é o de uma personalidade mediúnica que, em época anterior, tinha o hábito de manifestar-se ao percipiente por meio da escrita automática. Tendo em conta tais circunstâncias, a hipótese autossugestiva basta para explicar esses exemplos de revocações alucinatórias, salvo quando incidentes especiais conferem aos fatos uma significação supranormal. Os casos de que se trata se manifestam em formas muito variadas, mas os episódios seguintes bastarão para deles dar uma adequada ideia. Caso 18 extraio da obra Memoir of Mario, de Godfrey Pearce e Frankerd, refere-se à morte da senhora Julie Grisi, a célebre prima-dona. Na primavera de 1869, a senhora Julie Grisi teve estranha visão. Viu aparecer junto a seu travesseiro o fantasma de sua filha Bella, morta ainda criança, em Brenton. No ano de 1861, a visão anunciou-lhe que ela não tardaria a se reunir para sempre. O tenor Mário fez o possível para desviar o espírito de Grisi do estado de abatimento no qual esta mergulharia. Foi, porém, em vão. Ela se mostrava convencida da realidade do que vira, e por consequência, também, do seu fim iminente. A grande cantora morreu a 3 de novembro de 1869. A última palavra que pronunciou foi o nome da filha morta. Ela se havia levantado, estendera os braços como para receber pessoa invisível e murmurou, Bela, e tombou-se novamente no travesseiro, dando o último suspiro. Obra citada. Pags. 270 a 274. Nesta narrativa não se diz claramente se a primeira visão de Grisi se realizara em sono ou se tratava de uma visão em estado de vigília. Não se precisa, também, de que moléstia morreu. É, pois, impossível estabelecer consideração sobre a hipótese que melhor se adapta ao acontecimento em questão. Com efeito, só no caso de doença acidental poder-se-ia razoavelmente afastar a hipótese autossugestiva. Caso 19. Nesse episódio é preciso notar a circunstância de que a visão aparecida no leito de morte tinha se produzido, em outras ocasiões, com a mesma pessoa, como símbolo premonitório da morte de terceiros, a ela ligados por laços de afeto, de sorte que haveria nessas aparições um elemento verídico, inconciliável com as hipóteses alucinatória, sugestiva e telepática. Eu extraio do Jornal of the American SPR. 1918, pag. 614. A senhora Lida M. State escreve, nestes termos, ao professor Slope, minha mãe tinha o hábito de dizer que, na iminência da morte de algum próximo parente ou amigo, sua mãe lhe aparecia, fixando-a com insistência. A primeira vez que vim a conhecer essas visões de minha mãe, tinha 12 anos. Sua mais íntima amiga estava doente e, nessa tarde, como de hábito, minha mãe chegou da casa de sua amiga e deitou-se perto de mim. Quando acordei, pela manhã, vi-a sentada à borda da cama, em atitude de concentração dolorosa. Perguntei-lhe o que tinha e ela respondeu, minha mãe apareceu-me neste instante. E acrescentou que a genitora lhe aparecia infalivelmente na iminência da morte de algumas pessoas a quem estimava. E depois repetiu, quando abri os olhos, vi minha mãe ao pé do leito, olhando-me com insistência. Uma hora depois, minha tia chegou da casa de doente, anunciando-me sua morte, que sobreviera, cedo, pela manhã. Não me lembram nitidamente outros exemplos de casos de alucinação de minha mãe, até a manhã do dia do seu falecimento, que se realizou 15 anos mais tarde. Ela estava atacada de pneumonia, mas o médico a encontrou muito melhor e eu me senti tranquila. Essa noite, era eu só a velar e, lá para as 4 horas da madrugada, aproximei-me para fazê-la tomar o remédio. Ela pareceu acordar de um sono ligeiro, olhou-me com expressão de intenso amor e disse-me, minha mãe me apareceu. A significação dessas palavras veio-me subitamente à memória. Administrei a poção, tremendo, e corri acordar meu pai, para que ele fosse chamar o médico. Antes que este chegasse ela tinha caído em coma e algumas horas mais tarde finou-se. As palavras narradas foram as últimas que ela me dirigiu e as tinha pronunciado com voz clara e firme. Morreu de fraqueza de coração, em consequência da pneumonia. Minha avó havia falecido um mês antes do meu nascimento. Caso 20. O caso seguinte, rigorosamente documentado, foi comunicado por Alexandre Aksakov aos Anais de Ciências Psíquicas, ano 1894, pags.
257 a 267. Dada sua extensão, limitar-me-ei a contar algumas passagens necessárias à compreensão do assunto. Minha irmã Catarina morreu deixando uma filhinha de 3 anos, de cuja educação me encarreguei. Com a idade de 8 a 9 anos, Júlia, que não se lembrava quase da mãe, começou, de repente, a falar dela, dizendo que queria ver sua mamãe, que a tinha visto em sonho,